nós estamos numa campanha de fé, tudo nas mãos de Deus, e que hoje, mais uma vez, eu e você, possamos entregar, né, todos os nossos pensamentos, todos os nossos sentimentos, todas as nossas emoções nas mãos de Deus, e Deus vai abençoar poderosamente a nossa vida. Então depois, se alguém não tiver, né, depois você pode pedir à nossa equipe esse pedido de oração que estamos entregando, deixando ao altar, e assim Deus vai abençoar. Lembrando que daqui uma semana é o último dia do mês, onde terá uma consagração especial, uma preparação, para que nós também venhamos, depois de todos os cultos, queimar os pedidos, pessoal, porque é a grande fogueira santa e Deus abençoado. Amém, gente? Bom, nós vamos entrar na mensagem, que o Senhor possa falar muito ao seu coração. Nós vamos aprender um pouquinho sobre o temor a Deus, o quanto necessário é, o quanto nos faz bem, não é? É muito comum, pessoal, nós chegarmos com um certo problema, independente de qual seja, na casa de Deus, numa igreja, nós acabamos chegando e aí nós começamos a pensar o motivo desse problema. Só que muitas pessoas já vêm com problemas, né? Vamos supor assim um exemplo, independente de qual seja, e aí começa a ter algumas reações na sua vida depois que já veio com esse problema e começa a pensar que é essa ação que ela está tomando que gerou o problema. Na verdade, já vem lá de trás, né? É muito comum isso acontecer em várias áreas da vida, né? Por exemplo, alguém que tem alguma imunidade baixa e ela está sempre gripada. Aí ela fala que ela está sempre gripada porque falta vitamina C. Aí ela começa a buscar coisas para isso. É um exemplo só, sempre buscando uma razão. Não podemos julgar o nosso momento com o que nós vamos viver, e sim pelo que passou. Se nós temos problemas, e chegamos muitas vezes com muitos problemas, é por causa da falta do temor lá atrás. E que infelizmente muitos não conheceram ainda Jesus de verdade, ou seja, não se entregaram e estão pagando um certo preço. Mas no momento que nós o conhecemos e começamos a exercer o respeito, o temor a Deus, tudo começa a ser limpo. Aí vem a libertação. Nós vamos entender. Então não sei a história de todos, mas o Senhor Jesus, Ele sabe. E o que importa nesse momento é que nós estejamos prontos a reaprender, se necessário for, e começar a ter novas atitudes. Da mesma forma que muitas vezes acontece na saúde da pessoa, que ela chega diante de um clínico, diante de quem quer que seja, e ela fala que está com certo tipo de problema, esse tipo de problema possivelmente veio acarretando devido ao passado dela, e não ao presente, muito menos pelo futuro. Então, não é diferente na vida espiritual. Muitas coisas que hoje nós colhemos é porque nós plantamos errados lá atrás. O que cabe a mim e a você é aprender e começar a plantar certo. Vem a cura, vem a libertação. Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós, e hoje nós cremos no poder que Ele tem para fazer a diferença na nossa vida. Então, o seu passado, a partir de hoje, o seu passado vale de agora para trás, né? Que tudo que passou é passado. Então, de um minuto atrás já se tornou passado. Então, a partir de hoje, tem uma vida nova, no aprendizado novo, e Deus vai te abençoar em nome de Jesus. É tudo uma questão de entendimento, e às vezes a gente erra nisso, né? Vamos entender essa mensagem de hoje. Quem crê que tem bênção aqui essa noite? Tem, e vai ter grandes para você em nome de Jesus. Salmo, povo de Deus, 34, versículo 7. Existem muitos porquês, mas nenhuma resposta nossa, pessoal, ou de quem quer que seja, é ao certo. A resposta certa vem de Deus. Então nós temos que começar a entender a partir de agora em diante o que nós temos que fazer, né? Em todas as áreas. Hoje é libertação. O que eu preciso para ser liberto? O que eu tenho que fazer? Uma das coisas básicas e fundamentais é aprender o temor ao Senhor, o respeito a Deus, que é necessário que a gente tenha. E no versículo 7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então aqui deixa bem específico, né, que há um anjo do Senhor que está acampado ao redor daquela pessoa que respeita a Ele. E não só fica acampado, como Ele também livra essa pessoa de males. O maior seguro de vida que você pode ter é o respeito a Deus. Nós observamos, não é julgando nem expondo, né? Mas às vezes você ouve uma má notícia acontecendo com alguém que aparentemente estava diante dos olhos de todo mundo bem com Deus,
né? Pode acontecer às vezes algumas coisas. Não estou falando que nem generalizando questão de tragédia, mas às vezes acontece alguma coisa e fala, nossa, mas o fulano não é de Deus, por que isso aconteceu com ele? Porque aconteceu isso, independente sem dar nomes aos ataques, né? Nós temos que entender, pessoal, que a maior segurança nossa é respeitar Deus. E respeitar Deus vai muito além do que simplesmente a gente pode mostrar para alguém. Respeito ao Senhor, o temor a Deus, Ele está diante, nós temos que estar com Ele, e Ele está diante de nós em qualquer lugar onde a gente estiver. O temor a Deus vai conosco na rua, no banheiro. O temor a Deus estará conosco, nós temos que ter nas escondidas, no escuro, no claro, não importa a situação. Só que nem todos entendem. Às vezes nós temos que demonstrar, nós queremos demonstrar que existiu um certo temor diante das pessoas, que não é errado, mas no oculto que se faz a diferença. No versículo 8, está aqui alguns detalhes, depois a gente vai para o 9 até o 11. E diz, provai e vede que o Senhor é o que, pessoal? Bom, Ele é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Olha o versículo 9. Temei ao Senhor, respeite ao Senhor, respeitar ao Senhor, respeitar a sua palavra. Vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Aqui não tem entrelinha. Nós temos que entender, nós estamos tendo falta de algo. Hoje é libertação, culto voltado para isso. Estou tendo falta de saúde, eu estou tendo falta de paz, estou tendo falta de dinheiro. O que eu estou tendo falta? Então, nessa área, eu não estou respeitando a Deus. Aí você se julga. Não cabe a mim ou quem quer que seja falar o motivo. Eu não estou tendo alegria, não estou tendo falta no meu casamento. Então, veja onde você falhou no seu casamento, onde você deixou de respeitar a Deus no seu casamento. Eu estou tendo falta na minha vida financeira, então vou ver onde eu deixei de respeitar a Deus na minha vida financeira, porque se aqueles que temem a Deus não têm falta de nada, não era para ter falta de nada. Ou quem acha que esse versículo foi escrito em parábola? Está bem claro aqui, não está, pessoal? Temei ao Senhor. Então esse cuidado nós temos que ter, isso é algo muito pessoal. Então nós temos que julgar e se analisar, porque eu não posso ter falta de algo. Versículo 10, os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Então continuemos assim. 11, vinde meninos, ouve-me e eu vos ensinarei o temor do Senhor. O temor do Senhor se aprende, ninguém nasce com ele. A gente aprende a respeitar o Senhor. Nós aprendemos a respeitar a sua onipresença. Onipresença porque todo mundo sabe que Ele está em todos os lugares. Até contei aqui um testemunho que o nosso pastor já me contou, só repetindo, só usando as minhas palavras, tá? De um jovem, isso de décadas atrás, isso aconteceu no Rio de Janeiro. E esse senhor, ele estava se convertendo, estava indo para a igreja com a família, os filhos dele e a esposa já iam. Ele começou a ir, só que ele ia ainda na sua conversão, ele fumava e bebia, ele ia ainda tendo esse tipo de vício. Mas aí foi se libertando, foi se envolvendo com Jesus e acabou que ele parou de beber. Passou-se um tempo, mas ele não deixava de fumar. Ele até ia para a igreja e às vezes ele saía no meio do culto, falava com a obreira na porta. Ela chegava, irmã, dá licença, eu vou ali rapidinho fumar e já volto. Ela falou, vai irmão, vai na paz. Né? Porque era um vício que ele tinha e ele não conseguia parar. Então ele pedia licença para fazer isso lá fora e fazia e depois voltava para o culto. Pessoal, o importante é vir. Jesus disse, vinde como estáis. Nunca se julgue, nunca pare de buscar Deus por nada. Quem vai te libertar é Jesus. Bom, passou um tempo, ele foi se envolvendo, aí ele começou a sentir-se constrangido de fazer isso, porque ele começou a notar que nenhum cristão fazia, nenhum crente ali fazia, apenas ele. Bom, passou-se um tempo, ele continuou fumando, ele passou-se um tempo, ele continuou, só que o que ele fazia? Ele não fumava mais durante o culto, acabava o culto, ele ia para um banheiro público que tinha lá dentro de um terminal, uma rodoviária, e lá dentro do banheiro, dentro de um daqueles biombos que tem que separa, né, o vaso sanitário, ele entrava lá e fumava lá. Só que ninguém dos seus familiares era bobo. E a esposa dele um dia chegou e perguntou para ele, falou, não estou te entendendo. Por que agora, antes você fumava na porta e agora você espera acabar e agora você vai lá dentro? E ele falou, não, porque eu fico constrangido dos irmãos da igreja me verem fumando, eu não gosto mais de fazer isso, não gosto que as outras pessoas venham. Então, eu prefiro que eles pensem que eu parei. Então, para ninguém ver, eu vou no banheiro e fumo lá e tranquilo, depois jogo uma pastilhinha, né, aqueles negócios. Bom, aí ela falou, sim, tudo bem, as pessoas não vão ver, mas Jesus vai estar com você lá e vai te ver fumando.
Foi um comentário simples, pessoal. Foi quando ele disse para ela, melhor dizendo, ele falou assim, sério? Pode parecer infantil, né? Mas ele falou, é sério que Jesus está comigo? É? Ele vê? Vê. Nunca mais ele fumou a partir daquele dia. Quando a gente tem o respeito a Deus, a gente começa a ver Deus em tudo. Nós começamos a observar que Deus está em todos os lugares, inclusive nos nossos pensamentos e nas nossas intenções do coração, que é o mais importante. Ele sabe se alguém aqui, ou quem está assistindo, tem mágoa de alguém. Sabe ou não sabe? E como sabe? Ele sabe até a data que gerou essa mágoa. Ele sabe, pessoal. Por isso que eu devo respeitá-lo, Senhor. Eu não posso guardar algo assim dentro de mim, porque isso é contra a tua palavra. Ele sabe se alguém tem algum desejo escondido no mais íntimo do coração e que pode trazer prejuízo moral. Ele sabe. Não temos como esconder. Ele sabe. Por isso, meninos, vem até mim. Meninos não é questão masculina, feminina, é genérico para nós, mas a questão de crianças, vocês que ainda não aprenderam, deixa eu ensinar vocês. Aqui está dizendo é a palavra. Então nós temos que aprender esse temor. O Davi, bem conhecido nosso, rei de Israel e também salmista, no Salmo 86 ele pediu para aprender, que a gente também peça. Salmo 86, versículo 11. Quem crê que tem bênção hoje, diga amém. Tem mesmo, em nome de Jesus. Salmo 86, 11, pessoal. Versículo 11, povo de Deus. Lindo para a gente aprender, hein? Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Olha o que ele pede: une o meu coração ao temor do teu nome. Ele pediu, ensina-me. Não é o tempo de igreja que vai te fazer, vai nascer dentro de você o temor. É uma questão entre você e Deus, é questão entre filho e pai, pai e filho, é um pedido pessoal. Senhor, me ensina o temor, me ensina a ter o respeito, né? É bem fácil da gente explicar, para ficar mais fácil de entender. É como se fosse, é muito mais profundo, mas é como se fosse a lei da consciência. Nossa consciência sabe o que é certo e errado, e que quando a gente faz o que é errado, fica aquele peso na consciência. É parecido, o temor é mais profundo, é muito mais espiritual, mas é parecido para a gente entender. É aquele peso que a gente sente de respeito por não errar, por não querer desagradar. Isso acontece entre pai e filho, né? Questão de autoridade. Quando você tem uma autoridade, você tem um respeito por esta pessoa, né? E tudo mais, você não quer desagradar. E quanto mais, melhor dizendo, muito mais tem que ser entre nós e o Criador dos céus e da terra. Então nada que eu faça eu quero que desagrade ao meu Deus. O respeito. Uma história bem conhecida, eu só vou citar por cima, que não é o foco, mas eu tenho citado, é o de José. Naquele momento, pessoal, que ele foi tentado a se deitar com a mulher do seu patrão. É uma história bíblica. E ela queria se deitar com ele, e ele não quis, porque ele tinha respeito para com o Senhor. E ele disse: como que eu tocaria no único bem, no bom sentido da expressão, só para ficar mais fácil de entender, que o meu Senhor, que é o chefe dele, falou que não é meu. Ele me deu liberdade para comandar tudo na casa dele, menos tocar em sua esposa. Como eu faria esse mal contra o meu chefe e principalmente esse mal contra o meu Deus? Como eu pecaria contra o meu Senhor? Isso é temor. Ninguém estava vendo, lá não tinha câmera. Lá jamais alguém poderia falar alguma coisa. Está testificado na Bíblia porque foi escrito e foi divulgado como um ótimo testemunho, mas garanto que se tivesse de uma forma negativa, a história de José teria se encerrado ali. Mas ele, com respeito a Deus, não fez. Mas aí muitos podem pensar, mas ele foi temente a Deus, foi parar numa prisão, depois da prisão virou governador. Deus tem os seus meios, só que o temor tem que permanecer. Então o Senhor ensina o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome, para eu não pecar contra o Senhor, para eu não falhar, para eu não sair da tua presença. Essas coisas fazem a diferença. No segundo livro de Reis, eu tinha dado esse exemplo, capítulo 4, pessoal, versículo 1. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 1. E diz: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo, o que ele fazia? Temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem
servos. Então o marido desta mulher, filho dos profetas que era casado com ela, ele deixou uma dívida, acabou falecendo, não tinha como pagar a esposa, ele deixou a dívida e não deixou a condição, fazendo com que os credores viessem até ela e pedissem os filhos dela como pagamento, coisa séria. E ela foi falar com o profeta Eliseu, que era o profeta do momento, que era o profeta, mais usado, era o sumo profeta, vamos colocar assim, o representante de Deus na terra na época. E aí ele veio falar com ela, olha, está acontecendo isso, só que o teu servo, no caso o marido dela, ele temia Deus. O temor do Senhor, pessoal, ele abre porta. O temor do Senhor te dá razão. Só que a falta do temor não te dá nada. Versículo seguinte: e Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Não tenho nada, só tenho uma botija de azeite, é o suficiente. Versículo 3: então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então, arrume quantos vasos você conseguir com os teus vizinhos. Isso aqui tem muitas coisas que a gente pode trazer. Uma delas, acerte-se com quem você tem que acertar, bata na porta que você tem que bater. Tem muitas pessoas que só estão com um vaso de unção em casa e está para acabar porque ainda ficou guardando coisas com alguém que deixou aí fora. Claro que não é isso que ela tinha que fazer, ela tinha que pedir emprestado. Mas o que nós temos que fazer? Que casa que a gente tem que bater? Qual porta que a gente tem que entrar? Ou qual porta que a gente vai ver agora que tem que fechar? Versículo 4. Então disse ele: versículo 4. Então entra e fecha o que, gente? A porta. Depois que você pegar, você vai entrar e vai fechar a porta. Sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Então o Eliseu ele deu um toque muito importante que vale para nós. Ele disse: entra e fecha a porta. Aí ele faz uma pergunta importante para nós nesse culto. Se alguém que está aqui precisando de libertação, qual é a porta que está aberta que trouxe esse mal? Qual é a porta que está aberta que trouxe essa consequência? Se está aberta, você precisa entrar de novo aonde você perdeu o temor e voltar e fechar esta porta para que não aconteça de novo. Claro que, repito, aqui é uma história. Aqui é uma mulher pedindo emprestado vasos porque ela precisava pagar uma dívida. Mas a Bíblia fala que ela disse que o marido dela temia ao Senhor. Ela não fala que ela temia, então não sabemos o motivo. Mas o marido temia. E quem teme ao Senhor não tem falta de nada. E ela estava tendo falta. Os filhos dela seriam levados como escravos. Ele foi, deu a direção para ela, ela foi, pegou emprestado, falou com todos os vizinhos, tudo que ela podia. E quando ele falou, aí você vai entrar na sua casa e vai fechar a porta. É um detalhe importante, né? Por que fechar a porta de casa? Então, veja qual é a porta que você manteve aberta, que trouxe qualquer mal, se há algum, e feche ela hoje. E uma das portas que precisam ser fechadas é a falta do respeito a Deus. Então nós temos que ver se estamos respeitando diante das pessoas, que é bem mais fácil, pelo menos expressar, pelo menos fingir, e principalmente quando ninguém nos vê. Normalmente nós percebemos, pessoal, que nós percebemos se a pessoa verdadeiramente respeita quando ela é confrontada. Não que a gente vá confrontar, mas às vezes surgem situações que a gente confronta. Não sei se já aconteceu com alguém. É o verdadeiro sim ou não? É a verdade ou a mentira? Às vezes acontece alguma coisa e é ali que nós mostramos realmente se temos o respeito. E às vezes somos culpados daquilo. Vem uma pessoa ou vem alguma situação e quer nos colocar na parede. Nesse colocar na parede, somos obrigados a escolher ou a verdade ou a mentira. Ainda que a verdade nos cause prejuízo. Se nós respeitamos a Deus, nós escolheremos qual? A verdade. Mas é nessa hora de confronto que a gente, às vezes, que nós mostramos se nós verdadeiramente respeitamos a Deus ou não. É o famoso partir a goiaba, né? Para ver se tem bicho. Nós temos que ver se há respeito ou não. Por quê? Se há respeito, não teremos falta de nada. Se há respeito, Ele nos livra do mal. Se há respeito. Então, vinde, meninos, e aprendei o respeito, o temor ao Senhor. Versículo 5. Ela fez o que ele mandou. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhe traziam os vasos e elas os enchia.
E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais nenhum vaso. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber o homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto, porque quem teme não tem falta de nada. O problema dela era o que tinha acontecido antes, não o que aconteceria depois, porque quando há o respeito, o que acontece depois só traz benefício. Então nós temos que ver se estamos realmente dispostos a respeitar ao Senhor. Veja se há no seu coração, isso aqui é uma forma aberta, algum momento que alguém estava falando mal de qualquer pessoa, mesmo que você aparentemente não goste dela, você entrou nessa conversa? A Bíblia fala que o que foi conversado no culto, no escritório, será divulgado sobre os telhados, pessoal. Por isso que o temor do Senhor vai fazer você evitar muitos males na sua vida. O temor a Deus faz você: Senhor, se um dia eu fiz isso, peço perdão. Com a intenção maligna, né? Comentário é comentário, mas com aquela intenção de prejudicar, com aquela intenção de difamar. Cuidado, porque Deus ele viu. E aí tem muitas coisas que acarretam na vida de uma pessoa devido a isso, e nós temos que aprender esse temor para não acontecer, para não voltar a acontecer. Vamos para o Provérbios 9:10. Provérbios mais para frente, depois de Salmos. Alguém pode dizer: pastor, modéstia à parte, eu sou uma pessoa muito sábia. Pode ser, tem duas sabedorias que não é o dia de hoje que a gente vai falar, mas existe a sabedoria terrena e a sabedoria do céu, do alto. Pode ser que muitas pessoas podem se considerar sábias da forma terrena, só que a forma terrena, além de ser terrena, ela é animal e diabólica. Agora a do céu ela é diferenciada, e a sabedoria que vem de Deus, ela tem um princípio muito importante que a gente está falando hoje. A sabedoria que vem de Deus fala o seguinte aqui para nós, ó. Provérbios capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor, o respeito a Ele, é o princípio da sabedoria. Se nós temos o respeito a Ele, nós temos o princípio de toda a sabedoria. Aí vai mais além. E a ciência do santo, a prudência, e o conhecimento do santo, a prudência. Ciência e conhecimento. Então, para nós aqui, vale a primeira parte desse momento, né? Porque nós estamos aprendendo sobre o temor, o qual é necessário para não termos falta de nada e também para livrar-nos do mal. Aí, pessoal, se nós respeitarmos a Deus, obra de feitiçaria, de magia negra, tem que ter respeito, hein? Não vai te pegar. Pensamentos de morte não vão entrar. Respeitando ao Senhor, livra do mal. Verdadeiramente é uma grande porta que você hoje positivamente abre, e se for na forma negativa, fecha, tendo respeito a Deus. Coisas que possam estar à nossa volta, que a gente talvez nem perceba, mas é um desrespeito à palavra de Deus. Então nós temos que entrar nesse propósito e ver e fechar, porque se nós fizermos assim, teremos a sabedoria para tudo que a gente necessita. Na época que eu estudava, fazia faculdade, um dos professores, já falei isso aqui algumas vezes, repito, um dos professor que ensinou o pessoal, ele falou assim, na sala de aula, e fez uma pergunta para todos lá, os alunos. Isso eu estou falando mais de 10 anos já. Por incrível que pareça, já fazem 10 anos que eu estou formado. E ele falou: qual é a diferença entre o sábio e o inteligente? Aí ele explicou: o inteligente é aqueles que aprendem com os teus próprios erros. E o sábio? Perguntam para ele. Aí ele responde: o sábio é aquele que aprende com o erro do próximo. Você não precisa errar para saber que temor é fundamental. Não precisa. Você vê muitos erros aí. Um deles é o próprio Saul. Não respeitou ao Senhor, o que aconteceu? O reinado dele foi rasgado. Outro que não respeitou a Deus é o Esaú. Teve o Saul, rei, e o Esaú, irmão de Jacó, que vendeu a primogenitura por um prato de lentilha e não respeitou o que Deus tinha dado por ele como ordem, como propósito, porque ele, querendo ou não, veio como primeiro. Claro que tinha um plano por detrás, mas ele não respeitou. Perdeu. Quando nós não respeitamos, perdemos. Quando nós respeitamos, ganhamos. Então, que o temor do Senhor te abençoe. Só para a gente encerrar e fazer oração, Salmos 128. Salmos 128, versículo 1, 2, 3 e 4. Este, como todos, mas é um dos salmos benditos que nós podemos citar,
e só tem bênção para você receber. Porém, o temor é a base para que funcione. Né? Pode ser que o temor seja a chave desta porta que não quer se abrir na sua vida. Veja, está faltando alguma coisa em qual área? Então veja se não está faltando o temor a Deus aí nessa área. Será que eu tenho respeitado a palavra de Deus ali? Muitas pessoas estão passando fome, hein, pessoal? Por falta de respeito. Muitas pessoas estão passando necessidade por falta de respeito, não é por falta de dinheiro. O dinheiro é consequência. Quem faz brotar azeite é Deus. Falta às vezes o respeito. O marido que respeitava morreu. Agora, quem que vai respeitar? Versículo 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Foi o que o salmista pediu: ensina-me, Senhor, os teus caminhos e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Pois comerás do trabalho das tuas mãos. Vai ter trabalho. Feliz serás. Quem quer ser feliz na sua vida aqui? Quem que não quer, né, pessoal? Qualquer pessoa quer ser feliz. Ninguém vai escolher: eu gosto de ser triste. E te irás bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem ou mulher, tá bom? Vamos trazer o lado genérico, que teme ao Senhor. Bom, mais do que isso não precisa falar, está tudo explicado aí. Quer ter uma vida quieta, sossegada, abençoada, vencendo batalha, porque ainda que venham as lutas, você respeita a Deus, Deus é com você, Ele guarda, o anjo dele está acampado ao redor para te livrar. Então tem muitas coisas boas. Temor a Deus. Lembrando que a palavra temor, quando se trata do Senhor, é o respeito que temos para com a palavra, para com a pessoa de Deus, para aquilo, que Ele disse. Agora, o temor ao homem, o temor ao diabo é medo. Aí você pula fora desse aí. Agora, a Deus é respeito. Você não tem que ter medo de Deus. Você tem que ter respeito por Ele, pelo que Ele é, pelo que Ele fala. O temor só nos abençoa. A Deus. Que Deus fale mais com você. Vamos fazer oração, pessoal?